Oi, pessoal! Meu nome é Clara. Eu sou a Ana Luísa e esse é mais um Episódio do nosso podcast, A Tal da Aprovação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que pode mudar a forma como você vai encarar seus estudos. Já te aviso de antemão que vai ser um podcast que vai fazer você refletir sobre algumas coisas que estão aí dentro de você que às vezes você não dá a devida atenção, certo? Hoje é dia de tapa na cara, Hoje é dia isso de aí. tapa na cara, exatamente. Vamos lá. Exatamente. Então se prepara, porque é só de capacete para conseguir suportar as pedradas que vai vir aí pela frente. A gente vai falar sobre sabotagem, principalmente autossabotagem, dentro do processo de estudos. Hoje eu imagino, claro, pra gente colocar uma imagem pra esse podcast, vai ser, sabe aqueles vídeos que as pessoas de campeonato de tapa na cara, que tipo... a pessoa Sei. tal, Gente, eu e o adoro outro ver. cai lá, tipo, morre lá. Então, vai ser tipo isso, só que vai ser com os sabotadores, né? Você já reparou que nesses tipos de vídeo, quem cai é sempre a pessoa que leva o segundo tapa na cara e não a primeira? Você já parou pra pensar que se ela recebeu o tapa, quer dizer que o primeiro já resistiu? Pra dar? Exatamente. Então. E ela já tá com a raiva do segundo tapa pra poder dar. Não, mas aquilo lá é por rodada. Aquilo lá já é tipo a terceira ou quarta rodada. Minha vida é uma mentira. É. É isso. Nunca soube disso? Fim do episódio. Brincadeira. Vamos lá, gente. A gente se distrai um pouquinho e já começando nessa vibe De distração? de distração, a gente vai falar sobre os 8 sabotadores, né? E uma curiosidade, eu vou te deixar aqui tentando adivinhar quais são os próximos. Mas a gente tem 8 sabotadores no total. E todos eles começam com a letra D. E o primeiro sabotador, já que a gente se distraiu, é a distração. Em câmera lenta, que é pra trazer a atenção. Distração é quando você se propõe a fazer uma coisa e se distrai. É quando você tá assistindo uma aula e aí você lembra que você tem que, sei lá, comprar uma roupa pra ir num evento e que você precisa sair no shopping, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando você vê, você não sabe como é que você chegou no pensamento de que as vacas são sagradas na Índia e por que elas são sagradas na Índia. E aí, quando você olha no relógio, passaram-se 30 minutos e você não aprendeu nada do que o professor falou. A distração, ela tem várias caras, né? Principalmente agora com o estudo online, muita gente opta por estudar em casa, né? O famoso study office, né? Ah, Ou study home, né? eu achei melhor, né? Faz mais sentido. Faz. É. Mas depende da forma como você olha, tá? Você Claro, me vamos deixa na atualizar linha as do aulas, vento. as aulas de inglês, Já gente. tô fazendo, para. Para que senão eu te desafio ao vivo, hein? Não. Tá Deixa tudo quieto, certo. viu? Aham, Ok. exatamente. Não, daqui a pouco vai virar o campeonato de tapa na cara, né? É. Gente, disclosure aqui, ó. A gente começou o episódio e a gente falou tanta baboseira. Que não deu certo, a gente teve que começar de novo. É, exatamente. Mas não foi desse? Não. Foi, porque a gente começou com distrair. Foi, você tá se distraindo de novo. É isso que é a Exatamente. distração. Exatamente, isso aqui foi um teste. Olha lá, se você olhar bem aqui tem a câmera. Brincadeira, gente, mas a gente se distraiu de verdade. A distração, ela pode vir de maneira interna, que é A gente quando... nem vê ela vindo. Exatamente, quando você vê, ela já se instaurou ali, já passou a casa pro nome e deu tudo certo. É, e ela pode vir de maneira externa também, que é quando você... Câmera, por favor, foque na Ana Luísa. Diga, Não, faz o que você tá fazendo. quando você faz o quê? Isso que você tava fazendo Hã? agora. Gente, aqui a gente Isso aqui? ensina por meio Ah, da que é prática. isso, gente? Que exemplo. Exatamente. E o celular, gente, na época que a gente tá vivendo, ele é um grande vilão pra distração. Porque, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, que eu e você, na amizade, na intimidade, é muito mais legal ver TikTok do que estudar. Eu concordo com você, eu amo TikTok. TikTok é assim, eu tenho certeza que o capiroto tem um dedinho ali. Porque não é possível uma coisa ser tão boa assim e não trazer malefício, né? Então, a distração, ela é uma coisa que cada vez mais tá atrapalhando as pessoas. Uhum, E às vezes a gente nem vê que a gente se distraiu. uhum. E dentro da categoria dos sabotadores, quando a gente vai colocar na distração, é quando você já começou a fazer algo. Por exemplo, a gente já começou a fazer esse podcast. Uhum. E de repente a gente viu que a gente foi olhar um negócio no celular e quando viu já tá olhando outra coisa e nem sabe como é que chegou ali. Uhum. Então, para começar a fazer algo e se distrair, você está utilizando o sabotador distração. Certo. E eu vejo que tem pessoas que se distraem de maneira interna e de maneira externa, né? Uhum. E tem pessoas que se distraem das duas maneiras. Me conta depois aqui nos comentários qual tipo de distração mais te pega no dia a dia. Eu vou explicar um pouquinho das duas, porque eu acho que às vezes o aluno tem dificuldade de perceber. Mas a distração interna é quando você começa a fazer algo relacionado ao estudo ou a qualquer outra atividade e necessariamente depois de um tempo ou
poucos minutos você começa a pensar em outras coisas. Então, eu estou estudando ali geografia, né? Uma delícia, globalização. Que legal. E aí, o que acontece? No meio dessa globalização, vem uma distração interna, que é um pensamento aleatório, intrusivo, sobre outro assunto, sobre qualquer outra coisa, né? Sobre comprar alguma coisa. Mas é realmente algo interno. Não é de uma fonte externa. Você pensa em outras coisas, relacionadas ou não ao estudo. A distração externa é aquela que a gente, muitas vezes, não tem tanto controle assim. Por quê? Porque vai ser, sei lá, um barulho, uma música, vai ser alguém te chamando, vai ser, sei lá, uma mosca passando, vai ser você sentar num lugar que é muito movimentado. Ou você pegar o celular. Então, assim, as distrações, tanto internas quanto externas, né, elas ocorrem muitas vezes, principalmente quando você já vai estudar cansado também. É importante falar isso, porque às vezes o aluno, ele tem dificuldade, ele já não está no melhor ambiente para ele, e ele começa a estudar e é um dos dois que acontece, a interna e a externa. Exatamente. E eu vejo, pessoal, que tem muita... Quando a gente vai na definição do sabotador em si, e aí são 8, né? A gente falou só do primeiro, que é a distração. A gente precisa entender que o sabotador é tudo aquilo que te impede de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, você e eu sabemos que seu objetivo é estudar, certo? Que você tem ali que cumprir, sei lá, 6 horas de estudo líquido por dia. Você tem que assistir suas aulas, tem que fazer suas anotações, você tem que fazer a sua bateria de exercício, você tem que fazer seu simulado, sua revisão no Anki, enfim, independente da forma como você tem que fazer. Você tem que fazer. E você, no começo do dia, você faz um acordo consigo mesmo e fala assim, eu vou fazer. E dentro desse caminho, né, ao longo do dia, você é nocauteado, aí mais uma vez o exemplo, pelos sabotadores. Então, o sabotador é tudo aquilo que te impede, são os vilões que te impedem de chegar no teu objetivo. E a distração, eu vejo que nessa geração, na época que a gente está vivendo, ela é um dos principais tópicos que a gente precisa olhar. Porque se a gente não parar para pensar, o nosso tempo de estudo, ele vai ser extremamente reduzido. Você pode estar lá sentado 8 horas, mas se você distrair a cada 5 minutos, se juntar tudo que você aprendeu no dia, às vezes não dá uma. Exato. Você perde a qualidade, independente da quantidade. E aí não adianta, porque é o que eu sempre falo, estudar é uma atividade de alta complexidade intelectual. Não é igual se você tivesse, por exemplo, que fazer 100 brigadeiros. Que você estando cansado, escutando podcast, mexendo no celular, ouvindo música, que você ia conseguir fazer os 100 brigadeiros e ia ficar mais ou menos igual. Estudar não, estudar você tem que estar ali, ó, presente naquele momento. Você tem que estar de corpo e alma, porque senão você não vai ter o resultado. O brigadeiro do estudar é você conseguir lembrar depois. E aí você perde isso, né? Exatamente. Então a distração eu vejo que é um dos principais sabotadores que afligem os vestibulandos e que eles percebem, porque a gente percebe quando a gente se distrai. Eu falo sempre que ele vai evoluindo nossa percepção, porque no começo, às vezes, ele percebe depois que ele já tá viajando na maionese há muito tempo, assim, né? Aí do nada ele, opa, me distrair. Quanto mais você... E é treinado, né? As pessoas acham que não é treinado, mas você vai treinando a sua percepção para desenvolver cada vez mais rápido a percepção que você está se distraindo. E, gente, isso é fisiológico, né? Então, o seu cérebro, né, principalmente o córtex pré-frontal, ele tem a competência, ele que desenvolve isso para bloquear essas distrações e manter a atenção seletiva. E você não consegue manter a atenção porque você não bloqueia essas outras distrações. Então, é importante, né, a gente também favorecer isso, tirando os estímulos. Exatamente. Então, assim... Ambiência importa, Exato. né? Então, trazendo para o prático, gente, se é o celular que te prejudica, tira o celular. Se é o local, procure um outro local que seja mais confortável para você. Verdade. Tudo aquilo que está ao seu controle, na verdade, né? Ao seu alcance, para você poder mudar. Faça isso, porque se a gente for depender 100% do tempo da nossa força de vontade, cara, cedo ou tarde, você vai cair na distração. E aí você vai perder um tempo que você poderia ter utilizado de uma outra maneira, né? Você reduz a produtividade. Exatamente. E compromete a aprendizagem. Ou seja, você tem que fazer 2 vezes a mesma coisa. E, tipo, não dá tempo de você fazer uma vez, gente. Como é que você vai fazer 2? É aquela velha frase. Tem 2 formas de fazer as coisas. Ou certo, ou de novo. Não tem outro caminho, né? E aí, é muito mais interessante você ter o seu tempo de descanso, o seu tempo que você vai ficar no TikTok, o seu tempo que você vai viajar na maionese, você vai conversar fiado, você vai fazer XYZ
qualquer que seja o que você gosta de fazer, isso se chama atividade circunstancial, tá? Aquela que você não tem nenhum retorno sobre ela, mas ela é gostosa de fazer. Que ela seja consciente também, intencional. A gente precisa disso. Só que a gente não precisa disso no momento onde a gente se propôs a estudar. Quando essa atividade, ela atropela o plano que a gente tem pro dia. Faz sentido, Aninha? Faz todo sentido. Então, assim, eu acho que eu citaria que talvez 50% dos problemas dos alunos está conectado a esse sabotador. É um sabotador que tem muitas ferramentas para você melhorar e para desenvolver. E essa atenção sustentada, ela é treinada. Então, eu sei que agora, às vezes, você está fazendo 30 minutos e se cansando e se distraindo. Mas se você não treinar, meu amigo, nada vem fácil. Muito menos a atenção que é disputada aos tapas com tantas outras coisas mais interessantes do que estudar. Então, você precisa de técnicas aí para realmente conseguir eliminar. Coisa simples, gente. Guarda o celular na gaveta, estuda num lugar silencioso. Toda vez que você for estudar, faz uma lista daquilo que você vai estudar. Tem um papel ao lado para descarregar as ideias enquanto você está estudando. Tudo que vier à sua mente, você coloca nesse papel ao lado. GTD é uma ferramenta que a gente utiliza também para classificar as atividades. Então, inclusive, indicação de livro. A aula de inglês. Aula de inglês. Done. Saiu. Como é que é a sua professora? Como é que ela chama? Duas, a Bel Badra. Isabel Badra maravilhosa. E a outra maravilhosa é a Natália Portes. Gente, vocês estão precisando de inglês para vestibulares. Falem com elas. Elas vão te indicar o melhor, porque elas não têm mais horário, porque elas são maravilhosas. A gente se distraiu, tá vendo? Tá vendo? É assim que começa a distração. A gente nem vê e ela já foi. E aí, já falando do irmão da distração, a gente tem o desviar. Desviar. O desviar. Sabe qual que é a diferença dele? Ele é muito parecido com a distração. Mas na distração, você começa a fazer atividade e aí você se perde na execução daquela atividade. Então, você sentou para estudar, lá bonitinho, colocou seu Study With Me, seu tablet, seu cafezinho, sua garrafinha com a água, tudo tá nas condições ideais de temperatura e pressão. Você começou. E aí, no meio da explicação do professor sobre globalização, você já tá pensando, né, se as Kardashians são americanas, por exemplo. E aí você foi. Né? Mas qual que é a diferença da distração e do desviar? No desviar-se, você nem começa a fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então, no desviar, você planejou estudar. Tá tudo aqui, ó, no mindset. Tá tudo no mindset. No dia anterior, você tá ali, decidido. Só que aí você fala assim, não, mas antes de eu começar a estudar... Vou arrumar o quarto. Deixa eu levantar aqui rapidinho. Deixa eu ir ali, ó. Só lavar uma louça. Às vezes até lavar a louça se torna mais interessante do que sentar e fazer o que você se propôs a fazer. Certo? Então, no desviar, você não começa a fazer atividade. Você a substitui por alguma coisa que parece mais interessante, urgente ou importante naquele momento. Certo, Spoiler, entendi. quase nunca é. Mas importante, interessante às vezes é, né? Mas urgente e importante não é. É só uma forma que o seu cérebro tá encontrando de fugir daquela atividade que você se propôs a fazer no momento onde você tava com a sua força de vontade ok, com a sua disciplina ok. Faz sentido? Faz, e eu vejo que aí a gente tem um grande problema na hora de desviar-se, que é quando você substitui a tarefa que você tem que fazer por até uma outra coisa que seja produtiva. Por exemplo, eu vou, sei lá, imprimir um simulado, ou eu vou organizar outra coisa. Mas você foge daquilo que você tem que fazer para não encarar os seus resultados. Eu acho que isso acontece muito quando o aluno tem que fazer simulado. E aí ele desvia. Ele, eu vou fazer simulado. Mas antes... Eu vou imprimir e encadernar todas as provas que tem procrastinação ativa, né? Porque você acha que você tá sendo produtivo, quando na verdade você tá só o quê? Se enganando. Eu vejo do desviar-se muito pela procrastinação ativa. Com certeza. Que você coloca uma outra atividade que, às vezes, ela é produtiva. Ela não tá sendo... você não tá rodando TikTok, você não tá fazendo nada. Mas é só pra você não ter que encarar o seu medo de alguma coisa ou de resolver alguma coisa. Vocês vão entender ao longo desse podcast que os sabotadores, eles vêm, às vezes, em uma gangue, assim, um bando. Eles vão vir juntos. Vocês vão entender isso mais pra frente. E o desviar com outros, eles vão combinar. Mas uma coisa que eu vejo que é muito importante do desviar, Aninha, é que... Muitas vezes, quando a gente acha que a gente tá fazendo alguma coisa e que a gente se convence que aquela coisa ela é importante naquele momento, na hora faz um puta de um sentido. Você, ao invés de começar a fazer o simulado do Enem, que você já tá 2 meses atrasado, imprimir e encadernar todas as provas do Enem e fazer uma capa com um emoji pra cada, sabe? Exato. E por que faz sentido? Porque você
está se convencendo de algo e quer uma pessoa que se conhece melhor do que você mesmo, então a gente conta pra gente mesmo uma história que vai colar e a gente acredita naquela história. Então a minha dica pra você não se desviar é fazer o que a gente faz. A gente faz isso dentro da Fox, dentro da nossa empresa, que é combinar as metas inegociáveis. Porque senão a gente vai arrumar uma forma de falar assim, não, mas e se a gente fosse fazer isso aqui primeiro? E a gente vai mudar as oportunidades de acordo com aquilo que nos convém. Então, defina o que é inegociável para você no estudo. E aí, a minha dica é, inegociável é quantidade de conteúdos estudados, quantidade de conteúdos finalizados e número de exercícios feitos naquele dia. Isso não pode ser negociável. Ah, mas e se eu for na gráfica e imprimir os simulados do Enem? Foda-se. Isso não vai alterar o seu resultado naquele momento. Mas eu quero fazer. Faz no final de semana, faz no domingo, faz depois que você terminar. Manda alguém fazer, mas não negocia o que é inegociável. Faz sentido? Total, total. Em relação aos simulados, né? Eu acho que além dos simulados que eu vejo que eles desviam muito, e eu vou tentar aplicar a realidade dos meus alunos aqui, outro jeito de se desviar é pular aquelas matérias que você não gosta de estudar, né? Então, eu tenho dificuldade em exatas. Aí você se desvia para estudar sempre a biologia ou a geografia que você sabe. Ou, eu tenho dificuldade de fazer exercício. Aí você desvia os seus estudos para, ao invés de encarar o que realmente você precisa, você encarar aquela matéria que você gosta, que é gostosinha de fazer, entendeu? Então, eu acho que é importante esse desviar, a gente entender que só de não fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que você esteja estudando, também você está se desviando, porque você não está avançando no seu objetivo. Com certeza. Podemos ir para o próximo? Podemos. O próximo é um que eu amo. Eu, pessoalmente, eu caio nesse papinho. Gente, olha, vou falar, hein? Exposed aqui. Vocês estão preparados? Diga. Dormir. Esse aí é difícil, né? Vocês já pararam pra pensar quantas vezes a gente se sabota dormindo? Você fala assim, eu vou descansar um pouquinho, eu tô muito cansado. Vou tirar só um cochilinho depois do almoço. E aí você acorda 5 horas depois, sem saber em qual encarnação que você está. Cochileta russa, né? Cochileta russa! É isso. É isso, meu Brasil. Você dorme sem despertador, confiando no seu corpo que já te decepcionou várias vezes. Entendeu? E aí você vai ali, você pode acordar o quê? Com 20 minutos ou 20 horas no dia seguinte. Achando que você vai acordar com vontade de estudar. Disposto. Como novo. Dormir, gente, é um sabotador muito sério. Porque quando a gente dorme, a gente, de certa forma, tá fugindo da realidade. É uma fuga da realidade. Porque quando a gente dorme, não tem problema. Não tem matéria atrasada. Não tem mãe e pai enchendo o saco. A gente tá no mundo dos sonhos. E é muito agradável fisiologicamente pro nosso corpo dormir, né? Quem é que não gosta de dormir? Todo mundo gosta de dormir, gente. É um estado de relaxamento natural. E o problema não é que você vai... Nossa, então a Clara tá falando pra eu parar de dormir. Pelo amor de Deus, meu querido, vamos trabalhar a interpretação de texto. Não é isso. É não utilizar o sono como um sabotador. Corte, Clara Ricieri fala pra você não dormir, estude enquanto eles dormem. Estude enquanto eles dormem. Pelo amor de Deus, né, gente? Vocês sabem que eu sou mais contra esse discurso impossível. E aí, ele pode vir tanto no mais, certo? No sentido de, vou dormir à tarde para poder recuperar ali o meu fôlego. E aí existe a diferença entre power nap, que é aquele cochilinho que você tira e realmente te revigora, de certa forma. Que funciona para algumas pessoas e outras não. Eu consigo dormir, gente, se eu falar assim, eu vou dormir 7 minutos. Eu durmo 7 minutos e eu acordo como nova depois de 7 minutos. Mas são anos de prática, né? Mas antes de eu chegar nos 7 minutos, eu me sabotei demais com o sono. Então, ele tem essa vertente do dormir a mais e ele tem a vertente do não dormir. Que é, eu vou estudar de madrugada para repor todas as matérias que eu não tive tempo. Na verdade, meu querido, você tá só se sabotando, fingindo que você tá estudando, achando que você tá fazendo alguma coisa e você não vai lembrar de bosta nenhuma que você estudou. Então, toma vergonha nessa cara, organiza a sua rotina e estuda na hora que você tem que estudar e dorme na hora que você tem que dormir. Corte, Ana Luísa fala para os estudantes dormirem pelo menos 18 horas por dia e estudarem nos sonhos. Brincando. Método de inglês infalível. Durmam escutando essas músicas e aprendam inglês enquanto dorme. Essa é maravilhosa. Spoiler, não funciona.
Não sei se precisou explicar, né? Mas assim, gente, não funciona. Mas realmente, ó, dormir é importante, né? Claro, a gente sabe mais que ninguém que fisiologicamente faz muita diferença pro aluno. Você vai ter uma capacidade de concentração que é... E memorização. Né? Memorização, que é o que faz a gente conseguir manter a nossa atenção sustentada. Então, assim, é extremamente relevante. Mas certeza. A partir do momento que você usa ele e que você não consegue identificar a diferença de estar com sono, de estar cansado, de estar com preguiça, você tá levando, assim, um grande problema para a cama, porque você não consegue parar e entender no seu corpo o que tá acontecendo. Então, é muito importante você conseguir observar o seu corpo e identificar. Eu tô com sono, eu tô cansado, eu tô entediado, eu tô realmente precisando descansar, ou eu tô precisando de fazer uma atividade física para endorfinar, para poder, tipo, depois dormir bem, porque eu estudei o dia inteiro. E depois que eu estudo o dia inteiro, eu não consigo nem dormir, porque minha cabeça não para e meu corpo tá descansado. Entende? Então, você precisa entender muito bem o seu ciclo de sono. E entenda as horas que você precisa dormir também. Eu tenho que acordar 4 da manhã? Não. Eu tenho que acordar 8 da manhã? Não. Gente, cada um acorda a hora que precisa acordar. Foda-se o que os outros estão falando. Você precisa dormir e acordar descansado. Exatamente. Utilizem o relógio, né, Clara? Relógio, pulseira, que marque, para você ter uma ideia. De como que tá seu sono profundo, etc. Avaliar todos isso. Os níveis, né? Cara, eu sou muito obcecada com esse assunto sono, assim. É uma coisa que me fascina muito. Eu já li incontáveis livros sobre isso. E não só porque eu gosto de dormir. Eu adoro dormir, gente. Dormir é delícia, né? Mas porque eu sei o quanto o sono influencia na qualidade das coisas que você vai fazer no dia seguinte, né? Então, é como se fosse realmente o combustível, né? Que você vai colocar dentro do seu carro. O seu corpo é o carro e o sono é o combustível que você vai dar pro seu cérebro, né? O cérebro é o tanque. Eu explicando a metáfora em detalhes, né? É porque quando a metáfora é boa, a gente tem que explicar. A gente tem uma rixa de metáfora, gente. Ela é péssima, eu sou boa. Essa rixa foi resolvida já. Vou deixar aqui nos comentários as pessoas, os meus fãs, pra me defender, obrigada. Então, quando você dá, sei lá, corote, ao invés de gasolina V-Power, é V-Power que chama? Gente, é por isso que eu sou muito melhor em droga, metáfora. Eu não precisava. Corote. Baixou o nível. Vocês entenderam, tá? E aí, além de dormir demais ou de não dormir, existe a desregulação do sono, que também é um sabotador. Certo. Eu quero acordar cedo. Quem que nunca prometeu que vai acordar às 5:30 da manhã, a partir de amanhã? E fala assim, não, mas eu não dou conta, eu não consigo. Gente, você quer me ver puta da vida? É um aluno falar que não consegue acordar de manhã cedo. Esse papo não cola comigo. Meu filho já tentou me passar esse papinho várias vezes. Mas eu não consigo. Não conseguir é quando você está fisicamente impedido de realizar aquela atividade. Alguém te acordou, te segurou na cama, te amarrou pra você não conseguir levantar? Não. Então você consegue. Você escolheu não acordar. Mas se eu acordar às 5 horas da manhã, eu vou ficar muito cansado durante o dia. É lógico que você vai. Você tá dormindo 1 hora da manhã? Como é que você quer acordar às 5 da manhã disposto se você tá indo dormir a 1 hora da manhã? Não faz sentido. A higiene do sono, ela precisa acontecer no dia anterior, na noite anterior. Você precisa estar preparado pra dormir. Então, quando você fica assistindo Grey's Anatomy até 11:30 e acha que você vai acordar pra tua aula às 7 horas disposto e pimpão, como o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, você não vai. Então, não adianta você querer colher o fruto sem plantar. Exatamente. Né? Então, comece a praticar isso de maneira consistente. Dentro um dos nossos acompanhamentos do Média Prova, o primeiro módulo é sobre rotina. E a primeira tarefa é sobre ciclo circadiano, que é como a gente modula o nosso corpo de acordo com os horários do nosso sono, para que a gente não tenha essa falta de energia que acontece com 90% dos estudantes. De chegar depois do almoço e tá, assim, pedindo para Deus levar e a pessoa que paga o frete. Entendeu? Então, tem como corrigir isso? Tem. Só não tem como corrigir se você não quiser melhorar. Aí, a gente vai pro próximo sabotador, que é o quê? Desculpar-se. Olha esse gancho. Ela pode não ser boa em metáfora, mas em ganchos. Desculpar-se, que é quando você dá uma desculpa para se justificar e não assumir a real responsabilidade daquilo que você mesmo escolheu fazer. Gente, a gente elencou aqui as 3 melhores desculpas que a gente já escutou para não estudar. Exatamente. E a Clara vai começar. Exatamente. Porque ela merece esse primeiro lugar. Cara, esse primeiro lugar é dela. Foi marcante, assim. Eu ainda atendia presencial, já faz
alguns anos que eu atendo só online, né? Porque eu atendo alunos do Brasil inteiro, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, inclusive alguns até fora do país. Uhum. E eu atendia presencial, então esse aluno era presencial. E as nossas sessões eram de 15 em 15 dias. E ele tinha um certo número de tarefas para entregar, um certo número de metas e tal. A gente tinha combinado que ele iria fazer X, Y, Z. E aí ele chegou na sessão presencial, ou seja, ele olhou dentro dos meus olhos. Ele tem essa capacidade. Ele teve essa capacidade. E aí eu perguntei, e aí, fulaninho de tal? O nome vai ser preservado, tá? Para evitar processo aqui. Uhum. Como é que foi a semana? O que você conseguiu concluir? Vamos bater aqui no planner e tal, porque eu sempre gosto de acompanhar os indicadores dos meus alunos, né? Que eu sou viciada em indicadores, gosto muito. E aí ele falou assim, então, eu não tive uma semana muito boa porque aconteceu uma tragédia. Aí a gente já, né? Aí eu assim... O que aconteceu, fulaninho de tal? Tá tudo bem, né? Eu já... Quer uma água, um lencinho? Eu sempre tinha um lencinho, porque às vezes os alunos ficam emotivos, né? A gente vai pro próximo sabotador depois que eu dramatizar. Uhum. De gancho ela tá ganhando. Vai, continua. Eu falei que eles vêm em combo. Eles vêm em combo. E ele falou assim, Clá, eu não consigo estudar nada nos últimos 15 dias, porque meu hamster adoeceu. E ele, sério! E ele aqui, ó, na poker face. Meu hamster adoeceu, mas agora ele tá bem. Ele nem tinha morrido, ele adoeceu. Ele nem veio a falecer, né? Ele nem veio a falecer, ele apenas adoeceu. E aí esse aluno perdeu ali noites de sono. Não, eu penso, qual é o cuidado com o hamster, né? Tá, beleza, gente, Cara, eu entendo. eu já tive uns 20 hamsters, sério. Eles morrem, sabe? Não é igual um cachorro que você, tipo... São anos com eles Exatamente. E eles nem gostam de você. É só porque você dá... Eles gostam tanto de você que você tem que deixar eles presos numa gaiola pra eles não fugirem de você. Pensa. É difícil, gente. Sabe qual que era o nome do hamster? Mickey. Achei... Mas agora o Mickey tá bem, fulaninho de tal? Tá, não, tá. Mas eu ainda tô abalada. Não, e o pior é que ele falou isso sério. Tipo assim, quase tocou uma música triste de fundo, sabe? E ele não conseguiu estudar durante 15 dias. Ele não conseguiu estudar durante 15... Nada. Nenhuma matéria. Nem o que ele teve nem na aula. Exercício. Zero. Aí eu falei assim, então, tá bom. Então, vamos falar sobre autossabotagem. E é isso. Seu exemplo de desculpa o meu exemplo mais maluca. Ó, eu acho que essa é uma boa desculpa, porque ela é muito recorrente. E você vai saber. E se você tem 18 anos, meu querido, você também vai saber. Fiquei curiosa. Ana, eu não consegui estudar essa semana porque eu tenho prova de autoescola e reprovei na prova pela 5ª vez. Gente, tem uma coisa que eu odeio, é hamster e autoescola. Por que os alunos resolvem fazer autoescola, tipo, perto de prova? E quando acontece assim, eles fazem a prova pra tirar carteira, tipo, uma semana antes do Enem. E assim, isso é burro! E não passa. A pessoa vai fazer a prova não sabendo dirigir. Fala assim, qual que é o princípio básico da baliza? Eu sei que eu não estou no meu local de fala, quem eu passei de 5º lugar. Eu passei Corta pra mim. Gente, a Clara, ela tem assim, ela é muito inteligente, mas assim, ela... Eu vou te processar. Ela tá falando de autoescola, na verdade, por um trauma pessoal, né, Clarinha? Conta aí sua experiência. Gente, é o seguinte, aquilo lá é uma máfia, tá? E a culpa não é minha. Exemplo do desculpar-se. Desculpar-se. Mentira, eu era muito ruim mesmo, gente. E eu passei de 5ª vez, Aham. tá? De dó. Eu passei só porque eu me humilhei 100%, assim. Eu falei assim, moça, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais da onde tirar, eu não tenho mais emocional. Pelo amor de Deus, se você tem Jesus no seu coração, você até Jesus na reta. Me passa, eu sou super responsável, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, entendeu? Eu preciso dessa aprovação. Eu precisava que alguma coisa desse certo na minha vida naquela época. E aí ele falou assim, então eu vou confiar, eu lembro das palavras dele, então eu vou confiar em você, e aí você vai ter que me dar o pudim que você prometeu. Gente, eu prometi um pudim, nunca levei. Gente, mas isso não vale para vestibular. Se você pode prometer que você vai estudar, mas... Não funciona, cara. E aí, depois disso, pra provar que eu deveria realmente ter tirado essa carteira, eu bati o carro apenas 13 vezes. Mas muitas vezes foram postes e lixeiras que entraram na frente da Clara. A gente precisa também falar sobre isso, né? Eles começam a se mover, se movimentar, e numa dessa... A culpa não é minha. Exemplo de sabotador? Desculpar-se. Continuando. Junto com o desculpar-se, a gente tem o dramatizar, que é quando você aumenta a situação, como a gente acabou de fazer,
para que você tire o seu da reta. Certo? Ai, hoje eu tô na minha TPM, eu acordei com cólica. Eu não vou estar tendo como arcar com as minhas obrigações da vida adulta, porque eu tô com uma dorzinha no pé da barriga que se juntar de 0 a 10, ela é 0,5, mas eu vou fingir que eu tô morrendo. Uhum. Então é quando você aproveita uma oportunidade E aumenta aquilo. e aumenta aquilo pra fazer o que você quer fazer e não o que você deveria estar fazendo. O dramatizar, ele tem várias caras. Tem gente que deveria ser ator de Hollywood. É igual meu aluno falando que o Mickey sobreviveu. Gente, o Mickey é pra acabar. Essa é a melhor das desculpas, com certeza. E entra um dramatizar também, né? Então, o que eu vejo muito de dramatizar nos estudos? Fulaninho de tal falou torto comigo e eu não tô com o emocional. Gente, tudo bem, saúde mental importa. Mas muitas vezes a gente utiliza essas ferramentas pra gente não fazer, pra gente ter um dia de folga e aí você fica feliz. Sabe o que é um sinal que você tá dramatizando, que você tá se colocando uma desculpa? Quando acontece alguma coisa no seu dia que fudeu o seu dia e você fala assim, ainda bem, não vou ter que fazer aquilo lá hoje. Você fica mais feliz por algo que deu errado do que pelo fato de você não... Exatamente. Pelo fato de você estudar, entendeu? Uhum. Isso com certeza. Eu vejo... o dramatizar é tudo, né? É o excesso de algo. Então... Cara, às vezes vai estar pesado, às vezes você vai estar com a cólica, às vezes você vai estar com a dor de cabeça. E tá tudo bem você entender, às vezes, que você não vai render naquele nível de dor. E não é sobre isso, né? E não é sobre isso. A questão é, quando você utiliza isso como realmente uma desculpa e dramatiza escape, né? sobre aquilo. Então, como a Clara falou, gente, cara... Na vida adulta, eu sempre faço a seguinte comparação. Se você tivesse com um plantão marcado, você iria? Ou você iria desmarcar? Uhum. Porque se você iria num trabalho, num plantão que tá marcado, você não vai estudar por quê? Exatamente. Não deve estar tão ruim assim, entendeu? Uhum. Então, se fosse um outro compromisso trabalho, que né? você gostaria de ir, você iria? Isso iria te atrapalhar? Ou isso, melhor, atrapalhar com certeza iria, mas isso iria te impedir? Se não fosse te impedir, meu querido, você tá dramatizando. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma boa maneira de você ter uma linha, que é uma linha tênue de entender o que você tá dramatizando ou não. Com certeza. E eu vejo que tem alunos que se sabotam tanto sem perceber, porque, cara, tudo isso que a gente tá falando, por incrível que pareça, e por mais absurdo que pareça, acontece de maneira inconsciente. A maior parte das coisas. Porque, assim, você não vai perceber que você tá indo por esse caminho. Então, você já tá ouvindo esse podcast, você já tá com metade do caminho andado, porque você tá na frente de muita gente. Então, não perceber que isso acontece e só perceber depois que a coisa já deu merda, é difícil demais de consertar. Então, você tá aqui, ó, agora ouvindo isso, você tá se dando conta, você tá doendo, a gente tá dando um tapa na sua cara, lá no concurso de bater de tapa na cara. Uhum. Perceba que é uma oportunidade para você melhorar. Sem culpa por não ter feito diferente até agora, né? Pelo que passou, e sem desculpa para não fazer diferente até agora. Você tá fazendo o download das regras agora. Exatamente. E isso vai te possibilitar jogar um novo jogo. Então, nossa, que aproveita, bonito você viu? falou. Ia dar um De novo, corte, de novo. mas você falou aí, Fala, quebrou o meu corte. Fala de novo, para dar Eu o tô corte, chateada. vai. Você tá fazendo o download? Não, ficou tosco. Péssimo, né? Esquece. Fala você, então. A partir de agora, você tá fazendo o download das regras do jogo. Antes você só tava jogando de maneira infantil, amadora. E agora você tá realmente concorrendo pra ganhar nesse jogo, que se chama vida. Também ficou tosco, mas você entendeu. O importante é que você tenha entendido. Eu adorei. E o que acontece é exatamente isso que a Clara falou. Enquanto você não tem consciência, você só sofre a consequência. A partir do momento que você tem consciência dos possíveis sabotadores, das possíveis maneiras que você está deixando para lá o que você deveria fazer, você começa a ter acesso à regra do jogo e a jogar realmente como deveria. Então... esse é o primeiro passo. O segundo passo é você diariamente fazer a reflexão do que é realmente que está acontecendo. Se você realmente, quando você deixa de estudar ou deixa de fazer algo que você precisa fazer, se realmente é algo que é real ou é algo que é inventado para você. O próximo sabotador, eu acho que é um dos, assim, que mais estraga a vida de vestibulandos de norte a sul do Brasil, em todo o globo terrestre, que é o duvidar. Claro, como assim duvidar? É quando no fundo, bem no fundo mesmo, você achou que você chegou no fundo, ainda não tá no fundo, é mais no fundo ainda. Você tem certeza ou você acha que você não é capaz de fazer aquilo que você se propôs a fazer, que você não tem competência, merecimento, inteligência para passar em medicina.
E aí, você se sabota inconscientemente de várias formas, se distraindo, dramatizando, se desculpando, para não fazer o que tem que ser feito. Então, o duvidar é quando você tem ali na raiz do problema uma falta de autoestima e uma falta de confiança tão grande que você não consegue sustentar aquilo que você promete. Um sintoma disso é quem promete todo ano que vai estudar e não dura um mês essa promessa. Em fevereiro você já desistiu. Outro sintoma é quando você está ali estudando, vendo a aula do professor e você se sente inadequado. Você fala assim, putz, eu nunca vou aprender isso aqui. Ou eu nunca vou conseguir, sabe, conseguir colocar isso aqui na prática. Eu tô muito atrás da minha concorrência. Quando você se compara muito, também é um sinônimo de que, no fundo, você duvida. E quando a gente acredita que a gente é uma coisa, a gente é consistente com aquilo que a gente acredita que a gente é. Isso é uma força da psique humana. Então, se eu acredito que eu sou burra, inconscientemente eu vou agir para confirmar esta crença. Se eu acredito que eu sou inteligente, inconscientemente eu vou agir para confirmar esta crença. Então, isso é muito poderoso. Por mais subjetivo que seja, realmente é muito poderoso. A gente acaba sendo consistente com a nossa... com aquilo que a gente acredita. Igual você falou, se a gente acredita que não tem competência para fazer alguma coisa, vai acontecer isso, né? Você vai ser consistente com aquilo que você acredita. E eu acho que nem é tão a fundo assim, não. Muitas vezes as pessoas duvidam o tempo inteiro mesmo, né? Lá no fundo, às vezes ela não sabe que duvida. Não, tem gente que acredita que não pode passar e tá lá estudando. Eu não, sim, ok, tá tudo bem. Às vezes você ter dificuldade em alguma parte ou outra, né? Saber que você vai passar por desafios, mas, gente, você tem a mesma capacidade e competência do que o aluno que passou, que sentou ao seu lado, que passou. Agora, Todo aluno talvez aprovado foi reprovado alguma vez. exatamente, talvez você não tenha as mesmas oportunidades e o mesmo histórico, mas a competência para passar você tem. Então, Você tem capacidade de aprender. Isso resolve 99% dos problemas. exatamente, Né? a capacidade de aprender que você tem, você precisa utilizar ela a seu favor para que você realmente consiga. E eu vejo muito no duvidar, Clá, algo recorrente nos dias ruins, né? Às vezes a pessoa, ela até, assim, ela acredita que ela pode, mas às vezes Sempre nos acredita, dias... né? ela acredita... Nos dias bons ela acredita, né? Nos dias ruins. E aí acontece que ela tem uma baixa autoestima, só que às vezes aquele... É normal, gente. Quando você está estudando, vai ser um vales e montanhas ali. Então, às vezes, nesses vales, a pessoa se perde no duvidar e ela desiste, vai quase que morrendo, findando aquela vontade dela, né? Que aí a gente chega nos últimos 2 sabotadores, que é o desanimar e o desistir. Qual que é a Exato. diferença entre os dois? Desanimar é quando você desiste fofo. Você desiste daquele dia, você desiste daquela semana, mas passa um tempinho, você tá lá firme e forte, apanhando, levando na cara de novo. E o desistir é quando você desiste de verdade. É quando você desiste de aprender aquela matéria, é quando você desiste de prestar aquele vestibular, é quando você desiste de tentar acordar cedo, é quando você larga de mão, né, como a gente fala aqui em Minas Gerais, de se tornar a pessoa que você idealizou ser, né? E quando você tem o combo desses sabotadores juntos, você pode estar pensando agora que muitas vezes os seus dias têm vários desses sabotadores em vários momentos, você tem uma dificuldade muito grande de cumprir aquilo que você se propôs a cumprir no momento de lucidez, quando você estava ali bem, né? E muitas vezes a gente acha que a gente é totalmente incompetente. E é por isso que a gente não faz as coisas. Mas, na verdade, a gente só está cedendo a um caminho que a gente já conhece. Porque a nossa principal motivação e necessidade é se sentir seguro. E você já sabe que o que você fez até agora vai te levar até um certo ponto, né? Faz sentido? E quando você se desafia a fazer coisas novas, você entra no desconhecido. E sabe qual que é o principal alimento do medo? O desconhecido. Então, dá medo. A gente fica com medo, a gente se sente incapaz, a gente se sente inadequado para realizar certas coisas. E aí a gente utiliza de ferramentas mais soft para não encarar aquilo. Então, eu vejo que muitas pessoas hoje querem medicina, mas têm muito medo de serem aprovadas. Tem medo de fazer o que tem que ser feito, tem medo de o que vai acontecer se der certo, tem medo de pagar o preço para se tornar aquela pessoa que a aprovação exige que você seja. Faz sentido? Total. As pessoas, elas vislumbram o melhor delas, desejam o melhor delas, elas
sabem daquilo que elas têm competência e capacidade de fazer. Mas no menor desânimo e desafio, elas tendem a procrastinar, a desistir, a duvidar. Dramatizar. Elas não estão prontas para pagar o preço daquilo que realmente elas desejam. E você está deixando a vida que você sonhou, a pessoa que você deseja ser, a pessoa que você quer ser para a sua família, para as pessoas que você convive, simplesmente porque você está com preguiça demais de fazer as coisas acontecerem. Ou com medo demais. Ou com medo demais de fazer as coisas acontecerem. E assim, isso pode durar 1 mês, 1 semana, 1 ano ou o resto da sua vida. Você pode abandonar, às vezes, o sonho da medicina, você pode abandonar, às vezes, o ano que você está estudando, né? Quantas e quantas Quantas vezes, e né? quantas vezes. Ou, cara, você pode literalmente abandonar a sua vida e viver o resto da sua vida fazendo as coisas meia boca. E aí, quem é isso? Sabe? Isso. Tipo, é isso que você quer fazer na vida? Você é sempre aquela pessoa que foi o quase? Ah, ele era legal, mas ele quase conseguiu passar em medicina. Ah, ele era dedicado, mas ele quase conseguiu ter um bom ano de estudo. Você quer olhar para trás, olhar para o início do seu ano até agora e falar assim, cara, eu tentei todas as semanas começar a fazer exercício físico. Eu tentei todas as semanas começar a estudar sério. Eu tentei todas essas semanas tentar estudar ou fazer uma leitura de 30 minutos. Meu querido, se você não consegue fazer 30 minutos de leitura, cara, você é um bosta. Você não consegue ter 30 minutos do seu dia para realmente fazer alguma coisa que você quer, que é coerente com quem você quer ser. Você acha que você vai conseguir fazer o quê? Né? E hoje Sabe? em dia a gente tem um discurso muito forte de que tá tudo bem não estar tudo bem. E esse é um discurso que ele vale a pena a gente ter algumas ressalvas, tá? A maior parte das pessoas utiliza isso como uma ferramenta para se auto-sabotar. Utiliza essa desculpa para não fazer as coisas acontecerem. Existe uma diferença gritante entre você extrapolar aquilo que é a tua saúde mental, entre você violar a sua sanidade e você se esforçar e se sentir incomodado, desconfortável com um crescimento. Crescer dói mesmo. Estudar é chato mesmo. Vai ser tediante mesmo. Mas é importante você entender que você vai forjar a pessoa que você vai ser durante esse processo. E que se você não está disposto a passar por isso, você não merece o final. E aí, talvez seja a hora de você repensar se você realmente quer isso. Com certeza. Porque quando a gente é honesto com aquilo que a gente quer, a gente consegue pagar o preço sem se doer tanto. Exatamente. E para finalizar, eu quero fazer 2 coisas. É normal que a gente tenha essa sensação de que a gente não é suficiente ou que está muito distante, essa sensação entre o abismo onde eu estou e o que eu quero me tornar. Mas tem um mantra que eu levo pra mim, e se tem uma coisa que eu me considero é uma pessoa confiante, e eu aprendi a ser confiante, é que bom a gente se torna. Não existe isso de, eu nasci bom pra isso. Não existe. Existe treino, existe prática, existe intenção, e existe você ser maior do que a tua vontade de continuar naquela mesmice. Então, bom a gente se torna. E o segundo ponto é que a confiança, ela não é causa, ela é consequência. As pessoas esperam ser confiantes nos exercícios, nos simulados, no estudo, na performance. Se sentir pronto, né? Se sentir pronto. E deixa eu te contar uma coisa, isso não vai acontecer. A confiança, ela é uma consequência. Primeiro você faz e depois você vê o resultado. E o resultado é que vai te trazer a confiança. Exatamente. E não é um resultado, são vários. Exatamente. É uma sequência. É quando você já vai ter a previsibilidade daquela atividade que você vai começar a se sentir confiante. Então, não adianta você ensaiar, se tornar um estudante de alta performance um dia. Você não vai dormir e no outro dia você vai achar que você é, sei lá, a Luana Caroline, certo? Ou a Manu City. Não vai acontecer. Por quê? Porque elas fizeram aquilo tantas vezes que elas se tornaram confiantes porque o resultado veio. E para o resultado vir, a gente tem que ter tempo, paciência e coragem. Então, se você tá cansado de cair nessas armadilhas que a gente tá falando aqui, primeiro passo é, beleza, reconheço. Não tenham medo de reconhecer que, às vezes, a gente toma decisões erradas. E isso é muito Normal. importante. É muito importante, claro, porque eu tenho certeza que tem muita gente escutando esse podcast agora, que conforme a gente foi tocando nas dores, ele já foi argumentando, tipo, mas eu faço isso porque... Cara, você faz isso porque você não tá comprometido. E é isso, e tá tudo bem.
E dói mesmo. E é ruim olhar. E você faz isso. E eu faço isso. Todos e a Clara nós faz fazemos aquilo. isso. Só que a gente faz com coisas diferentes. E tá tudo certo. Mas, assim... eu não tô aqui pra apontar o dedo, te criticar e falar que você é a pior pessoa do mundo. Não. Eu tô aqui pra falar que você precisa aprender e precisa melhorar com calma, com paciência e passo a passo mesmo. Então, se você, durante esse podcast, pensou que, cara, que ódio do que elas estão falando, é exatamente esse o nosso objetivo. Porque, de alguma maneira, isso te tocou, isso fez você pensar, tipo, é isso que tá acontecendo, mas eu não quero olhar pra isso, ou não tô ainda pronto para olhar para isso. E olhe com carinho que o que a gente está falando é para te ajudar. A gente quer que você evolua. E quando eu falo que é uma questão de decisão, eu quero dizer dentro da tua realidade. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que é mãe, tem um bebê de 4 meses, ela trabalha e ela faz cursinho. E assim, dentro da realidade dela, ela não tem os 30 minutos para ler. E eu falo pra ela não vai deixar de dormir pra fazer alguma coisa, não é isso. Mas dentro da realidade dela, eu sei que ela tá 100% comprometida com o que dá pra fazer pra ela melhorar a performance dela. Com certeza. Então... E é ser um pouquinho melhor. É clichê pra caramba. É clichê, mas é ser um pouquinho melhor do que você foi ontem e fazer isso repetidas vezes. Dentro da sua realidade. Às vezes, você não vai ter os 30 minutos igual a sua aluna, não tem. Mas você pode escolher fazer uma coisa que seja mais coerente com a pessoa que você quer ser. Nos primeiros treinamentos que eu fiz na minha vida, né, onde eu era apenas um bebê, assim, em termos de maturidade, uma das facilitadoras do treinamento falou uma palestra inteira sobre a palavra coerência, que é quando a gente pensa, deseja e age da mesma forma. Quantas vezes a gente não pensa, não deseja, mas na hora de agir a gente não banca, sabe? E por mais que pareça distante, você só precisa começar. Então, pega esse sabotador aqui que mais te doeu, lista como que você, dentro do nosso treinamento tem essa atividade também, lista como que ele aparece pra você e fala assim, essa semana isso vai ser inegociável pra mim. Eu não vou mais cometer esse erro. E você vai ver. Se dá essa chance. E pra fechar, eu quero que você faça um exercício comigo. Imagina como seria a sua vida se você jogasse no seu próprio time. Porque às vezes o estudante, o vestibulando, joga no time contra o dele. Então ele vai no médico, exemplo, de tarde, e ele torce pro médico atrasar para ele ficar mais tempo sem fazer nada. Ele não tá jogando no mesmo time dele. Às vezes ele vai de tarde e pensa assim, nossa, não dormi bem essa noite, que bom, vou ter uma desculpa para poder ficar enrolando a tarde inteira. Isso, ele não tá jogando no mesmo time. Cara, eu te convido a pensar como seria a sua vida se você jogasse no mesmo time da sua aprovação. E com essa frase de efeito, a gente encerra mais um episódio de A Tal da Aprovação. Lide com o tapa na cara. A empresa de gelo, né? Tá patrocinando esse podcast, tô brincando. Pessoal, é isso. Se você quiser saber mais sobre as nossas mentorias individuais ou média prova... nem sempre é tão dolorido assim, tá, gente? Tem várias coisas legais. Ou média prova, que a gente fala também sobre todos os sabotadores e mostra como a gente pode evoluir em relação a eles. Ferramentas, aplicativos. Exatamente. Aqui no link abaixo, na descrição, vai ter o link para cada perfil de aluno. Então, se você tá voltando a estudar, se você tá no ensino médio, se você tá no cursinho, clica lá no seu link que a gente vai te mostrar exatamente como você pode melhorar. E não deixe de assistir todos os outros episódios. Tem muito episódio que a gente ajuda. Essa distração tá liberada. Essa aí tá liberada. É isso. Foco da aprovação.